Estamos de volta aqui com o nosso programa Mulheres Poderosas. O tema de hoje, tabagismo. Dois convidados importantes, o Dr. Bruno e o Dr. Silvio. Antes da gente ir para o break, estávamos falando sobre os tratamentos, as medicações a respeito. Eu quero retomar a pergunta. Nós temos remédio, nós temos medicação para isso, nós temos tratamento, nós temos apoio. Embora esses tratamentos sejam mais voltados a quem já está sofrendo as consequências, pois é caro, né? Acaba sendo caro, acaba ficando caro para se tratar, né? E o que a gente pode fazer a respeito? Vamos partir para a prática da coisa. Digamos que eu seja uma fumante e eu quero uma solução. Já assumi que não quero mais fumar e quero resolver esse assunto. A minha família, aí como o filho da Maria Aparecida, o DJ Kalel, ele não quer mais que a mãe fume, está dando maior apoio, convenceu sua mãe de que ela não vai mais fumar, e ela está convencida que não vai. Não quero mais fumar. E daí? Qual o próximo passo, doutor Bruno? Primeiro, se a pessoa que tiver interesse em parar, se ela tiver vinculada a alguma estrutura hospitalar, alguma estrutura universitária que tenha tratamentos contra o tabagismo disponíveis para oferecer para aquela população de pacientes, ele pode pedir um encaminhamento para o setor adequado. Digamos que não tem, na minha cidade não tem. Se não tiver, o ideal é procurar um especialista, né, geralmente um pneumologista ou um cardiologista, né, que são os que são mais treinados e têm uma maior experiência com isso, marcar uma consulta com ele e abrir o jogo. Falar, eu quero parar de fumar, não consigo parar de fumar sozinho, porque geralmente, sem medicação, a chance do indivíduo parar de fumar é de 3 a 5%, com medicação isso chega até 35%, 40%, a chance aumenta bastante. Porque existem medicações específicas para isso. Existem medicações para isso. Eu posso ir lá na farmácia, comprar e começar a tomar por minha conta. Existe essa possibilidade, mas não é o recomendado. Não é o recomendado, porque assim, o tratamento ele precisa de ter um acompanhamento e um estímulo contínuo. Esse tratamento ele vai durar aí pelo menos 3 meses e precisa de tem alguns efeitos colaterais, alguns efeitos adversos que essas medicações elas podem apresentar, então é importante você ser acompanhado por um profissional para fazer esse tipo de tratamento. Doutor Bruno, desculpe interromper, o internauta está perguntando se o fumante ele corre o risco de se viciar num desses remédios? Não tem risco nenhum, então. Agora tem o seguinte, eu tenho um amigo, resolveu que ia parar de fumar, foi para a farmácia, comprou aqueles adesivos de nicotina, né? E colava lá o seu adesivo, mas continuou fumando até que teve um treco lá, intoxicado, porque ele consumia a nicotina do cigarro e mais a do adesivo, né? E mais a história da goma de mascar. Como é que fica essa história? Para que serve exatamente esse adesivo que você compra livremente numa drogaria, numa farmácia? Para que serve a goma de mascar? Na verdade, esse efeito que ele teve é praticamente uma constante. O indivíduo ele tolera um determinado nível de nicotina. A partir do momento que ele faz a reposição de nicotina, que ele fuma, e ainda assim, se ele mastigar a goma, ele vai ter um nível de nicotina muito alto que vai ser uma situação intolerável, ele vai acabar tendo muito enjoo, dor de cabeça. Quer dizer, ele só estaria consumindo mais nicotina do que o organismo. Na verdade, os tratamentos o primeiro ponto é que não existe só tratamento com reposição de nicotina. Existe também a utilização de antidepressivos, né, os mais utilizados, a bupropiona, né, e a nortriptilina, que também são bastante eficazes na tirar essa ansiedade, tira a ansiedade, tira a vontade. Essas medicações elas vão atuar também na inibição dos sintomas de abstinência que são frequentes se o indivíduo não fizer a reposição ou o tratamento. E com relação à reposição de nicotina, no Brasil a gente tem classicamente os adesivos e as gomas. Fora do Brasil a gente tem outras opções, como um spray nasal, e geralmente o que a gente faz é a dosagem de reposição de nicotina, ela vai variar
principalmente com a carga que o indivíduo fuma, com o número de cigarros e principalmente o número de anos que esse indivíduo vem fumando. Então seria um exemplo assim, o adesivo, o spray, eu vou deixar o ato mecânico de acender cigarro, porém meu organismo continua necessitando de uma carga de nicotina, aí entra o adesivo ou o spray, né? Não, ou a goma. Ou a goma, não tem no Brasil. entra o adesivo, no caso, a goma, para repor aquela nicotina, porém sem o mecanismo do cigarro. E sem as outras 4.699 substâncias vinculadas ao cigarro que não tem quando você faz a reposição do medicamento. Então, geralmente, a gente utiliza um adesivo, que esse adesivo ele é colocado uma vez por dia, geralmente pela manhã, que ele vai dar uma reposição basal, uma quantidade mínima de nicotina ao longo do dia, e nos períodos que o indivíduo tiver algum escape de fissura, aquela vontade insuportável de fumar, que ele não consegue controlar, ele vai lá, fica com algumas unidades de goma, pega uma delas, coloca na boca, mastiga ali uns 15 a 20 minutos e de fato supre essa... Isso. Agora sim, doutor Bruno, até o Platão, nosso internauta, ele estava comentando que ele deixou de parar faz 30, de fumar, né? Parou de fumar, desculpa, faz uns 30 anos, mas que ele ainda tem aquela mania de deixar sempre um maço. Fora a dependência química, como é que é tratada a dependência psicológica? O ideal é que você sempre tenha um acompanhamento psicológico associado, né? Em função disso. Você tem igual você falou, não só a dependência física, mas também essa dependência psicológica. Existem muitas situações que fazem com que o indivíduo lembre do cigarro. Aquelas situações associadas. Tem gente que quer um cafezinho, tem gente que acabou de comer, tem gente que quer falar no telefone. Então, cada indivíduo tem uma situação própria, né, de vincular, de ter um vínculo com o hábito do fumo. Só que essa história de manter o cigarro ali do lado é uma coisa que é totalmente contraindicada. É meio complicado você ficar com o diabo do seu lado. Mas eu tenho a impressão que é mais ou menos como esquecer uma grande paixão, entendeu? Não adianta você falar, vou esquecer aos poucos, mas convive com ele, todos os dias você vê o garoto. Não, acho que tem que sumir com esse macinho de cigarro de uma vez e ser radical, porque é igual, né, abandonar grandes paixões. Essa coisa de... No começo, se o indivíduo tiver qualquer problema familiar, um problema pessoal, um problema financeiro, se ele tiver com cigarro ali do lado, ele vai fumar. Agora, assim, doutor Bruno e doutor Silvio, eu queria saber uma opinião. Com relação a esses tratamentos, existe até um cigarro agora eletrônico. Qual a opinião de vocês sobre esse cigarro? Esse cigarro eletrônico ainda não chegou aqui no Brasil. Ainda não, está só na Europa. E o fato é o seguinte, a maioria das pessoas começam quando jovens ainda. E você tem essa dependência sobre vários aspectos. Então é uma fuga, né? A pessoa é induzida a isso. Então, para qualquer tratamento, tem que haver aquela fase, que havia a como foi dito aqui, isso, a frase, é preciso chegar nessa contemplação. A pessoa já tem que ter ciência, né, de que é um consumidor que está contribuindo para o lucro daqueles que estão explorando isso. E a nossa sociedade vive ainda esse jeitinho brasileiro, ainda leva vantagem em razão da saúde do próximo, da boa vontade, da boa fé. Tem uma propaganda, eu não sei se está sendo veiculada ainda, do Ministério da Saúde, em que fala dos interesses da indústria, mostra o doente, né? Aí o doente morre e mostra o jovem. Então diz que a indústria precisa do jovem, porque o fumante ele morre, em virtude do hábito de fumar. Ele morre e a indústria precisa repor este fumante. Então por isso é que vai, com o fascínio do cigarro, induzir o jovem a começar a fumar.